Olá, chegamos nessa segunda-feira, às 19 horas em ponto. Olha, eu sou o Jaider Matos, do seu Jaider Matos Podcast. E nós começamos a segunda-feira, assim, nosso primeiro dia de dezembro. O ano, assim, para muitos, voou, né? Passou igual um relâmpago. Para outros, nem tanto. Mas olha, nós estamos começando esse dezembro aqui com muita alegria. Finalizando mais um ano. Esses próximos 30 dias, tirando hoje de segunda-feira, serão dias marcantes para a nossa vida. Momentos de reflexão do que nós fizemos em 2025, das vitórias, das batalhas. E eu falo para você que nós somos mais do que vencedores. O que aconteceu nas últimas 2 semanas provou que o Senhor Deus, Ele é misericordioso e é bom a todo tempo. Nos livra de todo mal. E esse podcast tem essa missão de levar o evangelismo até você através de vários assuntos. Assuntos que, para cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, levar informações para que você possa dar o próximo passo. Nós aqui levamos informações. Informações, digamos assim, muito importantes. Mas a saúde é você que tem que cuidar. Então, nessa reflexão para esse mês todo de dezembro, que já daqui a pouco está chegando 2026, vamos ter essa reflexão. Saber que é nossa responsabilidade a nossa vida aqui neste mundo. Vamos fazer a nossa parte, independente do que está acontecendo, pois você pode fazer diferente a partir de você. Então, eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa. A gente vai falar sobre terapia integrativa. Ela é terapeuta holística, uma menina de 66 anos, aqui de Governador Valadares, que com esses 66 anos é uma vencedora e vai trazer um tema muito interessante que eu conheço. Ela é terapeuta holística, reikiana, facilitadora de EFT. Você vai saber através dela como você fazer um autocuidado. Então, senhoras e senhores, eu estou aqui com a Marilene Nunes. Oi, Marilene, dá suas mãos aqui, meu bem. Que bom que você chegou e ao vivo. Sim. Me fala. Pontualíssima. Pontualíssima, chegou e chegou bem. Marilene, muito bom receber você aqui no nosso podcast, tá, Obrigada. meu bem? Se sinta à vontade, a gente já vem conversando há alguns dias e esse dia chegou. Olha, primeiro dia de dezembro, e a gente vai falar o quê? De cuidados. De cuidado. Falar sobre crenças limitantes, a importância de estar se abrindo para o novo, desde que esse novo é repleto de luz, e luz interior. Fica à vontade, eu quero hoje saber para todo mundo, não somente para Governador Valadares, para Minas Gerais, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Quem é Marilene? Então, eu sou a Marilene, eu sou professora aposentada. Eu recebi esse chamado desde o ano de 2012, quando eu iniciei minha caminhada nas terapias holísticas. Eu nem imaginava que eu fosse atuar. Eu queria conhecer para eu me auto-aplicar. Eu estava vindo de um período de 10 anos de depressão, ansiedade, era tudo junto e misturado, né? E eu fiz vários tratamentos aqui, fora daqui, e sempre muito buscadora. Desde criança eu sempre fui muito curiosa, sempre li muito, sempre quis saber o porquê de tudo. E comecei a pesquisar e conheci o Reiki, fui conhecendo, fui fazendo cursos. E em 2020 eu comecei a atender cliente pagante, porque foi na época da pandemia, as pessoas precisavam muito e começaram a me procurar por indicação. Por quê? Porque eu oferecia Reiki toda semana, Reiki gratuito, online, através da minha página do Instagram e do Facebook. Eu fazia o post, colocava lá, as pessoas deixavam os nomes e eu enviava o Reiki no horário marcado. E as pessoas me davam ótimos feedbacks, eu ficava super animada. Porque, na verdade, também, o meu primeiro contato com o Reiki foi online também, foi à distância. Eu comecei a receber e vi que o negócio era bom, e aí corri atrás, fui aprender, né?
E de 2012 até 2020 eu fiz muitos cursos. E em 2020 chegou minha aposentadoria. Chegou junto com a pandemia. E eu já tinha práticas, já tinha praticado muito, eu participava de grupos de práticas, né, de várias técnicas que eu fiz várias formações, aqui e fora daqui. E eu já aplicava, as pessoas já conheciam o meu trabalho e começaram a me indicar para fazer o reiki, né? Na época era o reiki, eu não tinha ainda dado muita importância para EFT. Só fui acordar para EFT de uns 3 anos para cá. E aí eu comecei a minha jornada, né? E gostei, achei interessante. É um chamado mesmo, é um quentinho no coração que dá na gente, aquele desejo de servir mesmo, porque na verdade é sobre o nosso servir, né? Não é totalmente ganhar dinheiro, é ter uma ocupação, se sentir viva, com gratidão a Deus por estar inteira aqui. Trabalhei quase 30 anos, né, como professora, e estou aqui inteira e quero continuar servindo a vida, né? Continuar a serviço da vida. Então, muitas pessoas de fora de Valadares me conhecem, mas o pessoal da minha cidade quase não me conhece. Então, eu estou aqui me apresentando para vocês. Marilene, terapeuta holística de Governador Valadares. Para as pessoas entenderem melhor, o que é uma terapeuta holística reikiana? Reikiana? A reikiana é a que aplica reiki, né? Uhum. E quais os benefícios do reiki? Os benefícios do reiki são inúmeros, né? Ansiedade, dores, né? Dores tanto físicas quanto emocionais, ansiedade, depressão, doenças da pele, e inúmeros, né? Inúmeros problemas. Eu lembro que a primeira cliente minha de fora daqui, de Belo Horizonte, na época da pandemia, ela estava passando por 4 lutos. Então, ela não fazia nada, ela não estava se alimentando, não estava fazendo nada, ela estava vegetando, né? E com poucas sessões ela já estava de pé, arrumando casa e tudo, né? Então, assim, o reiki é uma maravilha. Mas hoje nós vamos falar mais sobre a EFT, né? EFT, Emotional Freedom Techniques. O que Olha é? que luxo, né? E vamos falar das crenças, né? Uhum. Crenças limitantes. Eu quero para entrar dentro de uma questão que quando a gente fala sobre EFT, são pontos, né, acupontos, que você ativa ele, que tem um trabalho neural que faz que acender um alerta dentro do nosso sistema energético. E mas muitas pessoas podem pensar que isso é uma prática, como se diz assim, principalmente as pessoas cristãs, né? Pode achar que é uma prática pagã. E não é nada disso. Nada disso. Então, quero que você explique sobre isso. Tá? Então, ele tem como base a medicina chinesa, né? Que a gente toca nos pontos de acupuntura e pronunciando palavras ou frases daquilo que a gente está sentindo, né? E aí a liberação. Algumas pessoas liberam em questão de 5, 10 minutos, já libera aquela energia, daquela emoção todinha. Outras pessoas demoram mais, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas então o que é a EFT? Ela é uma técnica de liberação emocional, o próprio nome diz, né, que surgiu na década de 80, através de um psicólogo, Dr. Roger Callahan, né, que tinha conhecimentos da medicina chinesa, né, da acupuntura. E ele teve, assim, muito sucesso com os seus pacientes, através da Melry, que foi a primeira cliente dele. E ele começou a ensinar para as pessoas. Começou a ensinar e ele teve um aluno muito curioso, o Gary Craig, né? Que desenvolveu a técnica, que antes o Dr. Roger tinha dado o nome de TFT, Terapia do Campo do Pensamento, Thought Field Therapy. E ele simplificou a técnica
e deu o nome de EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de liberação emocional. E eram muitos pontos, né? Você sabe, né? Que eram muitos pontos. Tem pontos aqui na canela, tem ponto nos dedos, tem pontos vários, porque nós temos 361 pontos no corpo, né? Você sabe. Desses 361, ele simplificou a técnica em 9 pontos. Ponto do karatê, topo da cabeça, cantinho, entre a sobrancelha, cantinho do olho, abaixo do nariz, aqui no queixo, aqui na clavícula e aqui 4 dedos abaixo da axila, 9 pontos. Ele fez vários testes, várias pesquisas com várias pessoas, centenas. E o resultado nesses 9 pontos e os outros pontos do tradicional era o mesmo. Então, assim, ele simplificou e ele resolveu apresentar a técnica para o mundo em 95. Ele desenvolveu ela durante a década de 90. Em 95, ele apresentou ela para o mundo, né? E tem um site chamado EFT Universe, que tem centenas de artigos científicos lá, comprovando a técnica, a eficácia da técnica. Eu ia trazer um livro para mostrar para você, o livro de uma psicóloga australiana, que chama A Ciência por Trás dos Tappings. Estou lendo ele, já estou quase terminando de ler. Então, ali ela tem ali vários estudos ali que ela mostra no livro. A Ciência por Trás dos Tappings. Você, como facilitadora da técnica, funciona mesmo? Funciona, e muito. Eu já curei gripe em mim. Dor de cabeça, eu acordo com uma dor de cabeça, eu faço autoaplicação, daí uns minutinhos já passou, sabe? Para as futuras pessoas que estão para fazer uma prova, um concurso, vir num podcast, ir fazer um exame que demanda um tanto de processos, Sim, ajuda? ajuda. Tem alguma experiência assim que você pode contar pra gente? Não, dessa parte aí não, mas eu tenho de colegas que já comentaram, né? Que fizeram para pessoas que estavam para prestar exames e que foi eficiente, bem eficaz. Tem o caso também de um garotinho, de uma criança que estava com a dermatite no corpo todo. Então você tem aí. Não, mas isso aí é uma colega minha, né? Isso aí foi. E os medicamentos não estavam surtindo efeito e a criança sofrendo. E ela começou a aplicar. Na criança, menos tempo, né? No adulto, normalmente 50 minutos. Na criança, uma média de 20, 30 minutos só. Na criança é bem mais rápido, né? E ela começou a aplicar a técnica nessa criança. Ela colocou no nosso grupo até um áudio dela aplicando a técnica da criança. Com poucos meses, a criança estava livre. Mas aí, nesse meio tempo, a mãe foi tratar com ela. A criança começou a liberar muitas coisas, que ela era abusada pelo padrasto, aquela coisa toda, né? E aí ela tratou muita coisa. Além dela tratar a dermatite, ela começou a tratar outras coisas também. Mas a dermatite era algo interno que estava manifestando na pele, né? A criança estava sendo abusada pelo padrasto, sabe? E se sentia abandonada pelo pai, porque o pai, né? Ausente. Por exemplo, são 9 pontos. 9 Como que procede essa sessão de 50 minutos, Marilene? A pessoa traz a demanda dela e a gente começa a fazer. Começa por aqui, com a frase inicial, né, a frase de preparação. Então, o que acontece? Quando nós tocamos aqui, a energia vem até aqui e vai lá para o sistema límbico, né, que é onde fica armazenado. Não é que fica armazenado, ele é responsável pelo processamento das emoções, onde está a amígdala cerebral, né? Está ali no sistema límbico. Aí já prepara, desarma o cérebro para poder ir liberando. Então, muitas vezes a pessoa chega na sessão com uma dor, quando faz umas 2 rodadas, que você dá uma paradinha e pergunta à pessoa como que ela está se sentindo, ela lembra de uma memória que ela nem imaginava, né? E eu nem lembrava disso, passei minha vida toda sem lembrar disso. E a memória vem, por quê? Porque o cérebro liberou. Sim. Ele é desarmado, né? Quando a gente toca aqui. Então, quando lembra, faz de novo.
Aí ela lembrou de um evento da infância, né, e tal, e aí começou. É por aí que começa o tratamento. Às vezes a pessoa chega para tratar uma dor e chega lá e trata Um muitas outro coisas. trauma. Porque a dor tem origem em traumas, em Uhum. dores, né? E aí vai tratando e vai melhorando coisas e coisas. É psoríase que é eliminada. Às vezes a pessoa tem um problema emocional lá, vai tratar o problema emocional e se cura de psoríase, de dermatite. Dor de Por cabeça, quê? insônia. Porque tudo era de origem emocional, né? Hoje, por exemplo, está sendo muito falado, eu dei uma palestra no sábado falando sobre saúde do homem. Uhum, E nós acabamos agora com o mês de novembro, novembro azul, né? E a uhum, saúde do homem fala sobre os cuidados com a próstata, né? A prevenção contra o câncer de próstata. uhum. E mais uma das coisas que afeta mais a humanidade é a ansiedade e a depressão, E depois da pandemia, principalmente. principalmente depois da pandemia. Fala para mim e E para as pessoas que estão em casa a benéfica deste tratamento para as pessoas que estão ansiosas, para as pessoas que estão com depressão, que está assim, tem pessoas que está tentando ou pensando acabar com a sua própria vida. Nossa, é um tratamento assim, muito eficaz mesmo, sabe? Existem centenas de publicações, né, no site, inclusive no site, daquele site PubMed, que é Uhum. do governo norte-americano. Lá Sim. tem um colega meu encontrou acho que 108 artigos lá sobre a EFT. Sabe, além da English, além da EFT Universe, né, que é o site que tem mais artigos, tem esse da PubMed também, que esse aí publica muitos artigos, Uhum. né? É do governo norte-americano. E, assim, muita coisa. Veteranos da guerra do Vietnã, que não estavam respondendo ao tratamento Uhum. convencional, tiveram resposta, assim, 70, 80% de alívio do estresse Estresse pós-traumático com a pós-traumático. EFT, sabe? Pesada, né? Muito interessante. E a questão sobre do cotidiano, uma simples Uhum, é, pequena preocupação que leva a uhum, grandes desastres. uhum. Porque às vezes a depressão e a ansiedade é simplesmente a falta de estar vivendo a realidade do momento. Porque se a gente olhar sobre a mente como ela mente, 97% do que nós pensamos não existe. É. E EFT, o tratamento que vai restaurando esses pontos energéticos, equilibrando o corpo, trazendo a lucidez e entendendo que se pode estar caminhando e se ajeitando para o caminho, estou levando para o tal, para se encontrar finalmente, né? Uhum, Porque às vezes a pessoa está querendo preencher esse espaço vazio tão grande que está dentro, essa falta, né? Das questões desde criança até na fase adulta, acumulando traumas, traumas que estão uhum, escondidos. E a uhum, EFT, uhum, ela traz isso de uma forma tranquila uhum. e objetiva. É. E no início, quando eu conheci a FT, eu não quis trabalhar com ela, porque eu pensei que ninguém ia gostar de ficar tocando Olha, os Marília, as pontos. pessoas pararam de se tocar, de se conhecer. E aí eu pensei assim, gente, tem respaldo científico, né? Muitas pessoas desacreditam da terapia holística porque falam assim, ah, não tem nada, não é científico, não é Uhum. comprovado cientificamente. Aí eu falei, não, então eu vou ficar com essa técnica aqui mesmo. E da pandemia para cá comecei a me dedicar. Aí meu professor colocou a gente num grupo, né? E a gente troca muita experiência nesse grupo. Mas eu tô querendo mesmo falar sobre as crenças Nós vamos limitantes. chegando lá também. Quanto tempo que você está como terapeuta? Como terapeuta, desde 2016, mais ou menos, que eu comecei mesmo a atender. Depois que eu fiz barras de axis, Theta Healing, Uhum. aí eu comecei a me sentir terapeuta mesmo. Mas assim, não cobrava, eu atendia só para prática mesmo. Uhum. A gente tinha um grupo que a gente encontrava todo sábado para praticar, com colegas aqui de Valadares.
Mas eu comecei a atender mais mesmo assim, cobrando, foi da pandemia para cá, 2020. Muita gente, né? Uhum. Algumas pessoas. Então me fala aqui o que que tem, qual o empecilho que acontece nas pessoas com as crenças limitantes para adentrar nessas terapias. Então, as crenças limitantes, ela tem muita relação com a autoestima, né? As crenças, o próprio nome diz, crença limitante, é crença que limita, né? Ela limita a gente, bloqueia, impede a gente de ser aquilo que a gente nasceu para ser, né? E como que acontece essas crenças? Não tem como falar de crenças limitantes sem voltar lá nas feridas da criança interior, da criança, né? Existem 5 tipos principais de feridas da criança. A ferida da rejeição, do abandono, da injustiça, da traição e da culpa. Então, a criança ela não tem o raciocínio, ela não raciocina como o adulto. Então, para as pessoas Né? entenderem, vamos por parte aqui. A primeira é? Rejeição, abandono. Pode falar. Injustiça, traição, culpa. São 5, né? Os principais aí. Segundo o que a gente estuda no EFT, né? Então, não tem como falar de crenças limitantes sem falar da criança interior ferida. As feridas da infância, né? Então, ferida de rejeição e de abandono. Não necessariamente quer dizer que o pai ou a mãe foram embora e abandonou a criança, nem sempre. A mãe deixa a criança no berçário ou com a babá e vai trabalhar. A criança não tem como, a criança não entende que a mãe precisa ir trabalhar. Ela não entende, né? Atrasou de buscar na escola. Os coleguinhas todos foram embora e a criança ficou lá. O pai ou a mãe demoraram a buscar. Ela já se sente abandonada. Ela cresce, às vezes ela nem lembra disso, porque até os 3 anos de idade ninguém lembra de nada. Eu não lembro de nada aos 3 anos de idade. Você lembra? Não. Eu tenho pouca lembrança de eventos aos 4 anos e meio de idade, mais ou menos. Mas de 3 anos, né? Então, assim, a gente não lembra, mas a ferida está lá. Ela está guardada lá, né? Então, assim, e aí, com essas feridas da criança, ela cria aí crenças, né? Por quê? A criança, a partir das feridas, ela cria crenças, ela isso não gera quer dizer crenças. que às vezes as pessoas devem pensar que é uma determinada religião que está praticando um culto. Isso a partir do crer. E crer limita? Crer limita? É. Nós estamos falando da criança, né? A criança acredita em tudo que o adulto É isso que eu fala. estou falando. Porque ela não tem como, ela não entende, né? Não tem, do 0 aos 7 anos de idade é a época que ela mais cria crenças. Quer dizer, ela está aberta, né? E a criança, do 0 aos 7 anos de idade, ela opera, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, em onda cerebral teta. O que é a onda cerebral teta? É aquela onda de profundo relaxamento. É a onda de acesso ao subconsciente. Por quê? Porque é muita coisa para ela aprender. Muita informação. Né? Muita informação. Ela faz download o tempo todo. E aí ela tem que estar em onda cerebral teta para ela estar assimilando melhor. Legal. Né? Aí ela vai assimilando, vai tudo para o subconsciente, né? E vai gravando. É um disco rígido, virgem, né, a criança. E ela vai gravando tudo. Então, quando ela se sente rejeitada ou abandonada, né, quando ela é negligenciada por algum motivo, que não é culpa dos pais, ninguém está aqui apontando o dedo em ninguém está tirando pedra em ninguém. Todos nós sabemos que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam por nós, Exatamente. não é? Eles também foram crianças feridas, né? Foram ou são crianças. Os meus foram, né? Os meus não estão mais aqui nesse plano. Então, a criança, ela nasce com a autoestima lá em cima, ela se sente merecedora, ela nasce se sentindo merecedora do melhor. E os pais são deuses para ela.
Os pais são os donos da verdade. Então, quando acontece alguma coisa que ela se sente rejeitada ou abandonada, negligenciada de qualquer forma, de alguma forma, ela pensa assim: espera aí, se eu sou perfeita, sou merecedora, e meus pais me querem bem, eles me amam, e eles estão fazendo isso comigo, é porque tem algo de errado comigo. Então, a primeira crença, tem algo de errado comigo. Segunda crença que pode acontecer também, eu não sou merecedor, porque vocês estão fazendo isso comigo porque eu não mereço ser bem tratado. Se eu não sou merecedor, eu não sou digno de amor. E aí, por aí, só aí nós temos 3 crenças. A outra me fugiu da memória, que é: eu não sou merecedor, tem algo de errado comigo e não sou bom o suficiente. Então, 3 crenças num evento aí que aconteceu aí, né? Que ou o pai foi embora, ou o pai faleceu, ou a mãe, enfim, algo que aconteceu e que marcou muito na vida da criança. Dependendo da personalidade, alguns são mais atingidos do que os outros, né? Tem pessoas que se ferem com mais facilidade. São as pessoas mais sensíveis, né? Se a criança ela está formando a personalidade de alguém muito sensível, de alguém que é muito conectado com o coração aqui, com a parte emocional, ela vai gravar muitas crenças mesmo. E aí, lembrando ou não lembrando, que chega a fase adulta, ela vai ter problemas aí por causa desse não merecimento, desse não sou bom o suficiente, Não mereço. Esse tem algo de errado comigo. Culpa. Culpa. Se ela se sente culpada, tem até um exemplo de culpa aqui para passar para a gente aqui mais tarde. Se ela se sente culpada, por exemplo, como que é a pessoa que se sente culpada? A pessoa cometeu um crime, ela foi para o banco dos réus ali, o juiz bateu o martelo e ela é considerada culpada. Aí o que acontece? Ela vai cumprir uma pena, ela vai ter que pagar. Ou ela vai pagar com serviço social, ou ela vai ficar detida. Então, nos bastidores, aqui no nosso juiz interior aqui, ele também julga, né? Então, se a pessoa cresce com um sentimento de culpa, ela vai atrair alguma coisa em alguma área da vida dela para estar se autopunindo por essa culpa. Completa pra gente aí, Marilene. O que esse juiz interno pode fazer? Olha, você pode ter problemas financeiros, não conseguir prosperar financeiramente. Você pode ter problema nos relacionamentos e doenças, né? Depressão, ansiedade e, enfim, doenças físicas. E aí a pessoa pensa que é o destino, que é o dedo podre, que é a falta de sorte, e nada disso procede. Você acredita em destino? Não. Falta de sorte? Também não. Dedo podre? Também não. Então, isso aí foi coisa criada pela mente humana. Sim. Não é? E assim como tem as crenças do inconsciente coletivo, né, que a gente compra, né, que nós vamos falar mais no finalzinho. Então, a gente se autopune, atraindo situações. A gente é o juiz, o policial, né? Como que fala? Aquele que açoita, né? Então, eu tenho um exemplo aqui de culpa. Pode falar. Uma senhora já de meia idade, ela tinha uma tristeza muito profunda. Ela tratava com medicamentos, com terapia, e não melhorava, assim, às vezes dava uma melhoradinha, depois piorava, tinha as recaídas direto. Nada adiantava, até que ela chegou no terapeuta EFT. Chegou reclamando da tristeza, daquela angústia profunda que ela tinha, que ela não sabia o que era. Então fez as primeiras rodadas só em cima daquele sintoma que ela tinha. E aí perguntou para ela: tem alguma coisa que você lembra? Vê alguma coisa da sua lembrança? Ela falou assim: lembrei de algo quando eu tinha 5 anos de idade. Nasceu o irmãozinho dela com probleminha de saúde. Ficou uns 2 dias hospitalizado e foi para casa. Aí no dia que o irmãozinho dela chegou em casa,
ela, muito curiosa, quis entrar lá no quarto para vê-lo, né, quando ela chegou da escola. E em frente à porta do quarto da criança, do bebê, tinha uma janela, né, que entrava aquela corrente de ar. E quando ela abriu a porta para ir lá ver o irmãozinho no berço, a mãe dela gritou com ela, para ela fechar logo a porta, não entrar não, porque o irmão não podia receber corrente de ar. Estava um dia frio, ia entrar ar frio lá no quarto, ele ia passar mal. Aí ela assustou assim, fechou a porta e tal. E aí mais tarde o irmão começou a passar mal. Ele tinha chegado do hospital naquela manhã e à tarde eles tiveram que levar ele para o hospital de novo. E aí no dia seguinte a criança acabou falecendo. E aí essa criança, essa garotinha, ficou ouvindo todo mundo comentar no velório. Ah, foi porque a fulana abriu a porta, entrou corrente de ar, fez mal para ele, né? Ah, é isso e aquilo e tal. E ela ouvindo aquilo. E aí o que que a criança faz? A criança pensa assim: poxa, eu sou culpada pela morte do meu irmão. Eu sou uma pessoa ruim. Tem algo de errado comigo. Eu não sou merecedor, né? Só afundando. É. E aí manifestou em forma de uma depressão, de uma tristeza profunda. Mas poderia ser em outra área da vida dela também. Uhum. Poderia ser na área financeira, na área amorosa. Então, depende muito. Não Mas tem. essa tristeza desencadeou muitas outras coisas também, né? Sim, impacta, né? Impacta até no No trabalho. E relacionamento, essa pessoa no trabalho. tinha condição financeira boa e as pessoas julgavam ela por ela ser aquela pessoa triste, deprimida. Você tem tudo para ser feliz, para ser alegre, porque você não te falta nada, não te falta nada, né? Uhum. Então, assim, porque as pessoas julgam mesmo, né? Eu mesmo, quando eu tive depressão, eu fui muito julgada, né? Isso é falta de fé em Deus. Você não tem fé em Deus, não? Né? Isso é o E demônio. aquilo ali, nossa, e aquilo ali dói na gente, Sim, né? Dói muito. A gente passa por muita situação. Quando a gente tem alguns problemas de saúde, as pessoas não sim. entendem, né? Então, ela começou a tratar e foi lá na raiz. Aí ela foi eliminada aquela culpa através da EFT, Uhum. limpou aquela culpa, ela se sentiu leve, fez o tratamento durante uns 2 meses e conseguiu liberar outros tipos de feridas, de emoções, e acabou a tristeza, a depressão da mulher. Olha quantos anos, É, viveu a vida a toda. vida É, toda, às vezes nesse casulo da É, tristeza. e às vezes na nossa juventude a gente não tem esses problemas. Quando a gente chega lá nos 40, eu mesmo foi quando eu estava chegando nos 40, foi quando eu tive depressão. Por quê? Porque o corpo não está mais aguentando segurar aquela carga, aquele lixo emocional ali armazenado ali no nosso corpo, né? O corpo não está aguentando mais, ele começa a querer colocar para fora. E aí pode aparecer em forma de problemas na pele, né? Uhum. Uma dor em algum lugar, em algum órgão, uma junta, sei De lá. alguma forma quer sair, né? Quer sair. E sai de uma forma de patologia. É, E como sair sem sofrimento? pois é, sempre tem um sofrimento, né? Sempre vai ter um sofrimento. Tem um sofrimento, sempre tem um preço, né? Tudo. Mas a gente, quando entra nessa jornada de cura, de autoconhecimento, é uma bênção, é uma libertação, né? Como a gente cresce, né? Muito. Como a gente cresce. Marilene, e o pós dessa senhora? As Bom, pessoas falam assim, tudo bem, ela foi curada da tristeza e aí ela tomou um nau, ela tomou um caminho. então, provavelmente, né? Que eu saiba, ela não procurou a terapia mais não, mas possivelmente pode precisar procurar, porque sempre o inconsciente é uma cebola, né? Que tem que É, estar tem sempre camadas, né? descascando, né? São camadas, né? Eu mesmo faço meu tratamento direto, eu não fico sem fazer. Sempre tá aparecendo coisinha para limpar, né? É Sempre, muita sempre. coisa. Eu tive uma infância muito difícil na roça, né? Muita coisa assim, pai alcoólatra, muita coisa. Quando fala que a gente teve uma infância difícil lá na roça, como você está falando, e, e às vezes o filho vai falar assim, ó, lá vem lá, né, a história triste da minha mãe, da minha avó. Mas foi essas situações
que formou a Marilene agora, É. não é verdade? Uhum. E encontrou um caminho para deixar isso tudo para trás. Isso, com certeza. E como foi isso aí? Nossa, como foi? Eu tive depressão no final da década de 90 e passei por vários psicólogos, Chega um pouquinho perto do psiquiatras. microfone. Passei por vários psicólogos, psiquiatras. E depois eu fui parar em Divinópolis. Divinópolis. E eu ia de 3 em 3 meses fazer um tratamento de imersão lá. Muito bom. E nessa época eu parei de tomar os medicamentos. Aí desde essa época eu não tomei mais medicamento. Eu mesma tirei minha conta. Fui tirando, diminuindo a dose e tirei. É o chamado desmame. O desmame. Quando eu falei para o doutor Pedro Collen que eu não estava mais tomando, ele olhou assim para mim e falou assim: Bom, mas você já tem autoconhecimento suficiente, você já se conhece, você pode se policiar, né? Então você se policie, se você precisar, você volta a tomar. Tá bom. E me conta que as questões, a gente já começou desse caso dessa senhora, para as pessoas entender que isso é um tratamento benéfico e que para que ter resultado eu tenho que apartar de crenças limitantes. Como que é isso? Como que você chega a uma pessoa que ela é incrédula para isso e ela, primeiro, a pessoa tem que querer, mas ela procurar você é porque está numa última instância para resolver isso, porque ouviu alguém que resolveu. Mas ela fala assim, mas eu não acredito nisso. E mesmo assim você faz. Como Não. que você chega nessa pessoa? Bom, Mesmo que ela te procure. Eu falei assim, eu não acredito não, mas minha colega, minha esposa, meu esposo, fez um tratamento com você e deu certo. Uhum. Como que é esse pedir de licença aí para cuidar do outro? Bom, a gente explica sobre o funcionamento da técnica, né? Tem um material de coaching também que eu entrego para a pessoa resolver na primeira sessão, para ela começar a se autoconhecer também. E normalmente quando a pessoa procura, porque ela já tem indicação, ela já viu lá minha rede social, já viu os depoimentos que eu tenho lá, e aí ela procura para poder saber melhor, para se informar melhor. Eu marco uma sessão gratuita para eu explicar tudo para a pessoa, né? E entregar o material de coaching para ela resolver, uma roda da vida, um acolhimento, né? Eu sempre faço sessão de 40 minutos, mais ou menos, antes de iniciar. E aí, se a pessoa quiser iniciar, ela inicia ali, já faz o pagamento. Eu trabalho com planos de sessão, eu não trabalho com sessão avulsa. Trabalho com plano de 5, ou de 8 ou de 10 sessões. E aí a pessoa começa. Por que que eu cobro plano? Porque é uma forma da pessoa não se auto-sabotar, né? Porque nós temos os nossos sabotadores internos, todos nós temos, né? Aquela zona de conforto, né? Porque as nossas sombras, elas estão muito confortáveis aqui dentro. Então, quando ela vê que você está mexendo nela, ela já começa, né, se movimentar para fazer você desistir. Eu mesmo já tive preguiça de comparecer à minha sessão várias vezes. Às vezes me dá aquela preguiça, mas que raiva, eu não queria estar fazendo essa sessão hoje. Eu sei, na minha mente racional e lógica, eu sei que eu preciso fazer, eu tenho um compromisso com a minha amiga que vai me atender, mas dá vontade de não ir. Então, isso existe em todo mundo. Na época que eu fazia terapia com psicóloga, era desse jeito. Às vezes, estava faltando um dia, eu ia e cancelava. Não tinha vontade de ir. Sabotador. O que é isso? Os nossos sabotadores internos, né? Eles não querem. Então, depois que a pessoa paga, ela se vê na obrigação de comparecer, porque ela já pagou. Mesmo se tem gente que deixa de fazer faltando uma sessão. Eu tive uma menina daqui de Valadares que quis fazer 5 sessões, mas eu falei com ela, você precisa de mais, tá? Tudo bem, você pode comprar o plano de 5 sessões, mas você precisa de mais. Ela fez só 4.
Sumiu, nem respondeu minhas mensagens mais. Mas menina nova também, né? Sim. Menina muito nova ainda e acabou deixando pra lá. Eu falei com ela, a hora que você quiser, eu tô aqui. E como separar essa questão da, da consciência, tá? Real de uma mente sabotadora? Bom, a gente tenta esclarecer para a pessoa que existem sabotadores internos mesmo, que isso vai acontecer. Vai ter dia que você vai estar de saco cheio para fazer sessão, não quer, porque tem as sombras que estão ali lutando contra, né? Isso existe, é real isso aí. E é bom que a pessoa saiba disso, né? Sim. Que a gente coloque para a pessoa isso. E Por mesmo quê? que ela não acredite, está muito mais perto dela do que ela pode imaginar, É, né? isso mesmo. E quais são os tipos de crença limitantes? Não, mas antes dessa aqui eu tenho um outro caso. Então conte. Tem um caso aí de abandono do pai, né? Olha, É, o pai, a pessoa, ela é uma celebridade. A gente fez o estudo uma análise emocional do problema dela, porque ela já tornou público. Eu não vou entrar no nome dela aqui. Ela tem 10 anos que faz terapia. Ela já sabe por que que ela tem esse comportamento. Por quê? Porque quando ela estava pequena, com seus 7, 8 anos de idade, o pai dela abriu mão da paternidade para não ter que pagar pensão. E aí, quando eles saíram lá do fórum, né, da audiência, ela virou para a mãe dela e falou: Mãe, o meu pai me deu, foi. Ele não me quis, ele me deu. A mãe dela foi, ele deu. Aí o padrasto assumiu, né, registrou e tudo. E ela cresceu, ela é uma pessoa que tem condição financeira boa, mas ela não para com os relacionamentos dela. Ela termina os relacionamentos. Porque ela foi abandonada pelo pai e ela tem medo do companheiro dela abandoná-la. Qualquer homem que entrar na vida dela vai abandonar ela. E essa aí é uma crença que ela tem, tá? E aí, antes que ele abandone e ela sinta aquela mesma dor, ela termina, tá? E tem outro padrão dela aí também, da crença que ela criou, né? Ela imaginou, ela criança gerou a crença, tem algo de errado comigo, por isso que meu pai não me quis, não quis me assumir. Eu não sou ele não me merecedor. ama. Ele não me ama, então eu não sou merecedora de amor. E aí todos os relacionamentos são conturbados, né? O que acontece? Isso é sério, né, Maria? Ela contou que depois que o pai dela já casado, com outra família, ele ia lá visitá-la, época de férias, início de ano, final de ano, Natal, essas coisas, ele levava os filhos do outro casamento. E ele pegava no colo e ela olhava assim, ela se sentia triste com aquilo. Por que que ele é meu pai, ele não me pega no colo? Ele pega os outros filhos e não me pega, né? E aí quando o pai despedia e ia embora, ela sentia aquela dor. Ela contou isso, que ela sentia aquela dor muito profunda. Se sentia muito abandonada pelo pai. Ela cresceu, se tornou atriz, né? Tal, e ela não mantém os relacionamentos dela. Ela termina, ela agride os homens, ela tem raiva. A raiva do pai, ela projeta todo nos homens. E não precisa ser homem do convívio dela, não. Gente que ela nem convive, ela agride, ela xinga, ela já foi processada. Entende? Já foi processada aí Olha o por que é um trauma, né? o que que é um trauma? Aí, o que que acontece? Saber do problema, eu sei que eu ajo desse jeito por causa disso e disso que aconteceu comigo na minha infância. Bom, eu sei, mas isso resolve? Não, não resolve. Saber por que que eu ajo dessa forma não resolve, porque a ferida continua lá. Eu entender por que que meu pai me tratava daquele jeito, eu já entendi. Eu já consegui perdoar. Mas as feridas estão lá. Quando você perdoa, é porque você entendeu ali no córtex pré-frontal, né? É aquilo que você
assimila com a sua mente racional e lógica. A nível consciente, você sabe que o seu pai foi assim porque ele tinha seus problemas também. Foi a forma que ele soube de te educar, a forma que ele soube amar foi essa, tá? Então você entendeu que o seu pai também tinha lá as feridas dele, a criança ferida dele, e aí você consegue perdoar o seu pai um dia, né? Isso aí eu tô falando de mim, porque eu já tive muita raiva do meu pai e da minha mãe, né? E aí eu consegui perdoar, mas as feridas estão lá. Isso aí não resolve. Então essa Só pessoa perdoar não resolve. só perdoar não resolve para você se curar, tá? E a gente pensava que podia, que resolvia, né? Há poucos dias atrás eu estava atendendo uma pessoa e aí nós tocamos no problema da infância. Ela falou: "Não, mas isso aí eu já esqueci, eu já perdoei. Eu já perdoei o meu pai, já perdoei minha mãe, tá tudo resolvido." Eu falei: tá não. Você perdoou, mas as feridas estão lá, as feridas continuam aí. Mas enfim, ela fez 8 sessões e não quis continuar, né? Ela não quis mexer Na ferida. nas feridas não, porque às vezes dá medo de mexer. É necessário mexer nessas feridas? É necessário, se não lembrar dela, não for nela lá, não tem como limpar, né? Você tem que lembrar daquele evento, chorar, sentir aperto no peito, sentir dor no peito, sentir raiva, falar que tá com raiva, que tá com tristeza, e isso, Y, Z, e a gente tocando nos pontos e liberando aquilo ali. E aí libera mesmo, limpa, aí a pessoa entra num verdadeiro estado de paz. Um estado assim de paz, de aceitação incrível. A pessoa consegue se libertar? Consegue, Me cita um consegue. caso. Um caso? Então, essa pessoa que eu estava tratando, ela tinha mágoa do pai. Uma das mágoas que ela tinha era de não ter ido para a escola. O pai não colocou na escola. Era na roça, né? O pai prendia muito, não deixou ir para a escola. As outras irmãs foram para a escola. E ela, que era a filha mais velha, acabou não indo. E ela tinha muita mágoa. Nós gastamos 2 sessões para limpar isso. Mas limpamos. Limpamos e ela falou: "Nossa, eu estou me sentindo outra pessoa." Numera de 0 até 10, quanto que está essa emoção aí de tristeza, de raiva? Ela começou com 8, estava no nível 8. E nós terminamos a sessão, estava 5. Ela tinha conseguido baixar aquela emoção para o nível 5. Aí quando nós retomamos na próxima semana, ela conseguiu zerar. Aí quando consegue zerar, limpou. Maravilha, Maria. E essa pessoa que você atendeu e ela zerou, você dá alta para ela ou ela continua fazendo outras sessões para outras determinadas feridas? Não, ela ficou só nas 8 mesmo. Ela não quis mexer no restante das feridas, não. Tem que ter coragem, né? Tem o tempo, né? Tem o Tem que tempo, a ter pessoa tem que coragem. ter a maturidade para É igual aquilo. aquele, por exemplo, tem pessoas que têm pavor de determinados animais. Tem gente que tem medo de cachorro, gato, galinha, cobra, Cobra, outra coisa, barata. não, barata. Se vê aquele animal, por exemplo, um sapo, né? Uhum. Tá saindo assim no jardim de casa, vê um sapo e quase desmaia. Pois é, eu acho que isso aí tem a ver com o inconsciente coletivo, só pode. Ou então crenças genéticas, né? Nós vamos falar da crença genética daqui a pouco. As pessoas conseguem se livrar desses traumas, desses medos internos? Bom, a cliente, eu nunca peguei um caso assim de fobia, não. Uhum. Ainda não, né? É, mas as pessoas, a gente ouve falar, né? A primeira cliente do Dr. Roger Callahan, ela tinha fobia de água, sabia? Não. Ela não podia passar perto de uma lâmina de água no chão. E ela foi um caso atípico, ela se curou rapidinho. Eu acho que é porque Deus quis mesmo, Uhum. porque a EFT tinha que surgir, né? Sim. Aí rapidinho ela se curou. E aí ele ficou empolgado com aquilo, né? E começou a ensinar para as pessoas, começou a atender outras pessoas e ensinar as pessoas a técnica.
Eu sei que quando ela se viu livre daquela fobia, ele levou ela para dar uma volta em volta da piscina da casa dele, o consultório dele era na casa dele, e ela rodou, passou, ela não chegava nem a 2 metros da piscina, né? Ela passou perto da piscina, tocou na água, ela estava livre daquela fobia da água, Meu né? Mas tem Deus. outros que já demoram, né? É o tempo de cada um, O né? tempo de cada um. É, você quer falar mais outro caso ou que nós podemos entrar aqui sobre quais Os, são os tipos de os tipos de crenças crença, tá? limitantes? Podemos entrar nos tipos de crença. Então, tem as crenças que nós podemos chamar de primárias, que são essas que a gente acabou de falar aqui, que é dessa existência, né? Do 0 aos 7 anos de idade, ou até mesmo depois dos 7 anos, ou até na vida intrauterina também. E tem as crenças genéticas, né? Que a gente herda dos nossos ancestrais. Sim. Nós sabemos que os nossos ancestrais passaram por muitas guerras, né? 2 guerras aí, só que a gente sabe duas, Sim. né? Dependendo da origem europeia aí, né? A gente cita as 2 guerras que houve, as 2 grandes guerras que houve. Então, muita pandemia, muita fome, muita escassez de alimento, né? Então, tem pessoas que escondem alimento, né? Eu sei de um caso de uma pessoa que se hospedou no hostel, né? E tinha lá o armário lá com chave para guardar os alimentos para a pessoa cozinhar. E ele não confiava em deixar o armário lá. Ele carregava a chave, ficava vigiando os alimentos dele, não é? Por que que a pessoa faz isso? Ela tá com E vai faltar. uma crença de que vai faltar, que tem que esconder. Por quê? Porque lá na época da guerra, lá na Europa, né, faltava alimentos. As pessoas tinham que guardar, porque havia saqueamentos das casas Uhum. também, né? Porque estava todo mundo correndo atrás de alimento. E aí a gente compra a gente herda, aliás, né? A gente herda muitas crenças dos nossos ancestrais, né? Muitas crenças ancestrais. Por exemplo, tem pessoas que têm síndrome de Diógenes, que é acumulador compulsivo, Uhum. e é da mesma forma, né? Acredito que sim. Que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, porque isso vai servir, não. Aquela É, questão que guarda do copo descartável à sacola do supermercado. Sacola do supermercado todo mundo pega para fazer lixo aí, a maioria, né? é, Então, mas além da conta, né? uhum. Tem uma pessoa, Canudinhos, aham, eu pets, conheço uma pessoa que tem um monte de bagulho guardado na garagem. isso mesmo. Tem só o espaço para colocar o carro e assim em torno é pura coisa velha, só caco, só Sim. coisa que não tem utilidade na Jornais vida. antigos, E revistas. aí eu falo para ele, uns 2 semanas atrás mesmo, ele estava configurando uma TV nova para mim, eu falei com ele, joga fora, não guarda não. Isso é energia estagnada, isso te atrapalha a prosperar. Joga fora. Ele falou assim, eu falei com ele, isso é coisa ancestral, tá? Ele falou, é sim, meu avô era assim. E eu achava que ele era, eu achava horrível aquilo que ele fazia, agora eu tô fazendo mesmo. Falei, pois é, tudo que a gente foca, tudo Uhum. que a gente resiste, persiste. Assim como tudo aquilo que a gente coloca foco também aumenta, né? E acaba acontecendo, né? Repete isso de novo aí, para deixar bem claro para as pessoas. Tudo que a gente resiste, persiste. E tudo aquilo que a gente coloca foco acaba acontecendo, Verdade. né? Se você agradece, 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 está sempre em estado de gratidão, sempre estimulando o músculo da gratidão, você vai encontrar cada vez mais motivos para agradecer, porque o universo vai estar mandando para Sim. você coisas, né? E quando você reclama, você vai ter motivos para reclamar. Por quê? Reclamar é clamar 2 vezes. Sim. Reclamar. Clamar de novo. O mesquinho é da mesma forma? Mesquinho. O mesquinho, por exemplo, tudo é escassez, né? Ele Uhum. faz conta de tudo. É uma crença ancestral também, né? Ele tem medo de faltar, né? Uhum. Ah, eu tenho que estar guardando, eu tenho que estar economizando, sabe? Vai faltar.
É diferente a pessoa que é econômica, que faz as suas economias, para a pessoa que é mesquinha, Mesquinha, não é meia de verdade? vaca, né? Nem, não falo nem tanto, né? Por exemplo, assim, que chega ao ponto de buscar restos, né? Uhum, Para guardar lá não sei o que. uhum, E acaba pegando a patologia. Um exemplo, né? uhum. Vai numa festa e come até explodir. E vai num restaurante. Não, eu não tô com fome hoje. Aí o que acontece? Termina todo mundo de jantar, ele pega o resto de alguém Nossa, e ai come. que vergonha. Acontece isso, Marilene. É, isso é a crença de escassez Aí mesmo. depois a pessoa fala assim: era tudo de graça. Aí ele fica puto de raiva. É, é um padrão de escassez De mesmo, né? Isso escassez. é crença genética mesmo. Sim, Porque hoje nós vivemos uma época mais abundante, né? Nós vivemos numa época mais próspera, próspera. não Basta é? trabalhar. Basta trabalhar, né? E bem diferente de 100 anos Com atrás, né? certeza. 90 anos Uhum. atrás, As dificuldades eram muito maiores. Não muito maior, podemos comparar o muito passado, maiores. que não é sábio. É. Hoje nós temos tudo à porta. Uhum, Cada um dando o seu melhor, uhum, ele vai chegar a realizar aquilo que estava proposto no coração dele, uhum, mediante a fé na onde ele acredita. Se ele acreditar uhum, em Deus, melhor ainda. Se ele tiver um coração concrito com o Criador e com o coração agradecido, não reclamar, não blasfemar, né? uhum, Não adulterar as coisas uhum, e andar pelo caminho, as coisas vão dar certo. uhum. Porque a gente reclama até no pensamento, né? Sim. E essa pessoa, independente se ela é mesquinha, é reclamona, ela é ranzinza, é uma crença limitante que trouxe É uma isso. crença de escassez. Isso quando a pessoa faz Vai o. faltar, eu tenho que segurar, porque senão vai faltar. E eu vou passar fome depois, né? O cliente que chega para você, que tem esses trejeitos, né? Como se diz assim, que não é bom, Marilene. Não é para ninguém. Imagine uma pessoa que é mesquinha, que ele é oportunista, ele quer levar vantagem em tudo, ele olha uma pessoa não como amigo, mas como um degrau para subir. Essas questões, além de ter consequências futuras, eles carregam isso também da sua raiz genealógica? Ah, provavelmente, né? Esse cliente, quando chega para fazer EFT com você, e quando bate de frente com essa ferida, e agora? O que fazer? É, conscientizar que isso aí é algo que ele herdou, né? E que ele que tem condições de eliminar, de limpar esse lixo emocional, Uhum. né? Basta querer. Porque tem jeito, né? Tem jeito. A Basta pessoa querer. tem que querer, Uhum. né? E fazer o tratamento. E nós não falamos sobre autoestima, né? Tá aqui ainda. É, porque as crenças têm a ver com Porque, autoestima. porque tá aqui na quarta pergunta. Ah, Qual a tá. É relação porque entre as você. crenças e a Ah, autoestima? sim. Você achou que eu ia esquecer? Não, é porque eu falei que você podia falar aqui no início aqui, mas tudo bem, não tem problema não. É, vamos à última crença, então. O último tipo de crença. A crença do inconsciente coletivo. Já ouviu falar da crença do Já. inconsciente coletivo? Essas aí a gente compra pra gente, né? São as crenças que estão impregnadas na memória do planeta. Porque o planeta é um ser vivo, Sim. né? Ele pulsa, ele tem o seu coração que pulsa. Ele está pujante, né? Ele está vivo. Então, a gente herda muitas crenças, a gente compra isso pra gente, né? Por exemplo, tem uma crença que eu não acredito nela, que se você sair no ar frio, você vai gripar. E muitas pessoas gripam mesmo, porque acreditam.
né? Quando eu estava criando a minha filha tem 37 anos de idade. Eu não colocava toquinha nela para sair à noite. E aí as pessoas falavam assim, naquela época eu já acreditava que isso aí era crença. Porque eu frequentava a Seixo Noé e eu aprendi isso lá. Eu frequentei lá antes de casar. E eles falavam, põe touca na menina, senão vai dar dor de ouvido, ela vai gripar. Eu falei, vai não, não vai não. E nunca gripou e nunca deu dor de ouvido. Porque eu não acreditava. Né? Porque se eu acreditasse, ia acabar atraindo mesmo. Né? Essa é uma crença do inconsciente coletivo, que o frio faz resfriar, que se sair na corrente de ar vai gripar, entende? Eu descobri uma crença em mim que eu fui responsável pelo afundamento de Atlântida e Lemúria. Conta isso aí. Eu tinha essa crença, eu descobri ela. E meio que, por que isso? Eu sei lá por quê, eu tinha essa Você crença. leu sobre Atlanta? Eu ando lendo sobre essas coisas todas, né? E eu já comprei livros e tal. E aí, um belo dia, eu me deu vontade de testar se eu tinha essa crença. E eu tinha mesmo essa crença, que eu fui responsável pelo afundamento de Atlântida e Lemúria. E aí? Aí eu eliminei a crença, ué. Que coisa. Eu comprei isso, Sim. não é? Eu comprei. A gente compra, por quê? Porque a gente faz parte do planeta. Nós somos o planeta. Né? E o planeta é nós, né? Então a gente é dele e a gente está aí. Corpo vivo, né? E principalmente quem é muito sensível, como eu, assim, compra mais coisas ainda, né? Você, nessa sensibilidade, você nota as coisas à sua volta como? Eu sinto, né? Eu sinto se a pessoa está com falsidade. Não gosto que me bajula. Quando eu vejo a pessoa me bajulando, logo eu sei que é falsidade. Sabe? Mas por que você está me perguntando isso? Surgiu aqui. A gente capta as coisas, né? Assim, quando eu era criança, lá na roça, a minha mãe tinha mania de esconder as coisas para a gente não comer tudo de uma vez. É uma crença limitante que ela tinha, né? E aí ela guardava em cima de uma prateleira lá atrás e eu descobria. Agora, como que eu descobria isso, eu não sei. E aí as meninas falavam assim, onde que tá? Onde que a mãe colocou aquele doce, aquele não sei o quê? Eu falava assim, tá ali. Não sei como, eu sabia. Pegava um banquinho, colocava, subia, enfiava a mão e tava lá, eu tirava. Eu lembrei disso outro dia, que eu não sei como eu descobria isso. Sinceramente, não sei. E era sempre isso que acontecia? E aconteceu algumas vezes de eu encontrar. Eu sabia que estava lá. Eu não via minha mãe guardar, mas eu sabia que aquele doce estava lá. E a gente era doido com doce, né? E aí ela escondia pra gente não comer tudo de uma vez. Tinha essas bobeiras mesmo, né? Tem. E eu ia lá e pegava. Pra você ver. E essas são entre as relações de crença e autoestima? Você acha que da crença limitante que faz a pessoa retardar o seu evolução pessoal? Uhum. E quando e afeta também na autoestima? Com certeza. Se você tem a crença de que você não é bom o suficiente, de que você não é merecedor, de que tem algo de errado com você, é claro que a sua autoestima vai só baixando, né? E cada vez que acontece algo na sua vida adulta para comprovar aquilo que você já tem como crença, né? Às vezes até inconsciente, você nem sabe que você tem essa crença, mas você está atraindo situações para reforçar essa crença. Então, cada vez que acontece algo ruim, reforçando essa crença, sua autoestima vai só baixando, né? Então, crença limitante e autoestima tem tudo a ver mesmo. Que legal. Olha, para você aí, eu quero que você está assistindo aqui comigo, tem algumas perguntas, eu quero te dizer para você se inscrever. Eu esqueci até de falar hoje, né, Chá? Ô, rapaz, senta o dedo aí, se inscreva, aproveita agora. Hoje você está sabendo um pouquinho o que é EFT, né? Essa técnica que introduz pontos, acupontos,
para tratamento de traumas, né? Que você possa se libertar das emoções que te travam. E essa querida Marilene está trazendo assim coisas tanto da experiência dela como os seus clientes. E ó, se você tiver uma pergunta, tá na hora de você fazer ou mandar uma saudação para ela aqui e para todos que estão nos assistindo. Marilene, eu quero ler aqui que tem umas pessoas mandando mensagem aqui para você. Tem? Tem. Vamos lá, Chay. Olha, ó, tia Lulena Machado, que bom. Eu quero um dia que você venha aqui para a gente falar sobre espiritualidade, viu, Lulena? Uma boa noite para você, Deus te abençoe. Sayonara Salles, grande prazer ouvir a Marilene, sei que será uma entrevista muito interessante. Olha Obrigada. Que legal. Pode me ajudar a mandar abraços. A Madalena Champagne. Minha irmã? Oh, olá, minha irmã, a paz do Senhor. Olha aí. Olha, minha irmã tá ali, mandando. Tá falando lá de Nova York, Estados sim, Unidos. Sim. Olha, manda um minha abraço. Irmã do coração, beijo, minha irmã linda, querida, amada. Obrigada. Muito obrigado, viu, Madalena? From New York. Olha. Vamos lá, Chay? Povo de Deus, deixa seu like. Amém. Madalena. Ok? Marilene, eu quero trazer você aqui de volta. E já tem uma outra terapeuta que eu estou querendo cruzar entendimentos entre vocês duas. Oh, sim. Tá? E eu vou entrar em contato com ela já sabe quem é que estou falando, ela vai assistir aqui. E a gente vai cruzar essas informações porque a gente não pode deixar isso. As pessoas devem saber disso. Sim. Entendeu? E aqui a gente não faz considerações finais, a gente faz considerações de até logo, que eu quero que você volte aqui. Esse podcast foi assim muito fofo, né, Chay? Obrigada. Foi muito instrutivo. E eu quero que você fique à vontade e faça suas considerações de até logo. Uhum. Então, só não tem jeito para a morte, né? Até agora... Chega um pouquinho perto do microfone. Só não tem jeito para a morte, né? Se você tem um trauma de infância, algo não vai bem na sua vida, procure investigar isso através da técnica EFT. Me procure, que a gente vai encontrar feridas da infância para a gente tratar. Porque a infância é um chão que nós adultos pisamos. Mas a boa notícia é que tem jeito para tudo. Que a gente pode limpar isso, eliminar tudo, reescrever a nossa própria história, ressignificando, né? E tendo uma vida melhor, tendo mais saúde, mais prazer, mais alegria, né? Dentro daquilo que você busca, né? Porque muitos vão ter problemas financeiros, outros vão ter problemas de relacionamentos, outros problemas de saúde. Cada área da vida pode ser tratada com a técnica EFT, que são os 9 pontos de acupuntura, que ao ser tocados, são liberados traumas, emoções. Porque quando nós tocamos aqui, uma mensagem vai até o sistema límbico, na medula cerebral, e desarma o cérebro para ir liberando. Então, coisas que a gente nem lembra que aconteceu, a gente começa a lembrar ali durante a sessão. E aí aquilo tudo é limpo e ressignificado. É isso. Você pode fazer para a gente a técnica? Fazer? Uhum. Demonstrar? Fazer uma demonstração. Então, a gente começa, a pessoa trouxe que ela tem uma ansiedade, por exemplo. Aí a gente vai tocando, mesmo que eu tenha essa ansiedade. Olha aí, pessoal. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. 3 vezes, mesmo que eu tenha essa ansiedade, eu escolho me acolher, me amar, me perdoar, profunda e completamente. Aí 3 vezes. Quando a gente começa tocando aqui no ponto do karatê, já começa a vir a mensagem aqui para o sistema límbico e desarma o nosso cérebro e vai liberando, porque no sistema límbico, na medula cerebral, é onde são processadas as emoções, né? E aí desarma e começa a liberar, e a pessoa começa a lembrar de coisas
que precisa ser liberado. Tudo que a pessoa traz, a gente trabalha. A gente trabalha com aquilo que o cliente traz. Eu trouxe uma ansiedade, eu começo a tratar a ansiedade. Aí faz 2 rodadas, aqui, repetindo ansiedade, ansiedade, ansiedade. E aí pergunta a pessoa, o que você está sentindo agora? Ela lembra de algo. Então, se ela trouxe aquela memória lá da infância, seja de quando for, é porque aquela memória precisa ser liberada. Aí a gente começa a tratar. Aí a pessoa manifesta uma dor no ombro, por exemplo. Ela não sabe por que essa dor está aqui, durante a sessão, tá? Dor nas costas, dor no ombro, uma dor de cabeça, uma fisgada, não sei aonde. A gente não sabe, aquilo ali é uma memória. Você não sabe que memória é. Às vezes aconteceu aquilo numa idade muito tenra, de 3 anos, 1 ano, ou de bebê mesmo. É uma memória que a pessoa não lembra conscientemente. Então, ela aparece ali durante a sessão em forma de uma dor, de um desconforto, um aperto no peito, um mal-estar, uma náusea, uma vontade de vomitar, um bolo na garganta. São vários sintomas. E aí a gente faz repetindo aquilo ali, esse bolo na garganta, ou então essa ansiedade, esse aperto no peito. E aquilo vai liberando. Aí surge outro sintoma em outro local. É outra memória, está descascando a cebola. Então, assim, às vezes a gente não sabe o que está sendo tratado ali. Ele manifestou em forma de uma dor, de um desconforto, de uma angústia, de um aperto no peito, ou de um enjoo, uma vontade de vomitar. Eu já tive sessão que eu fiz vômito, e chorei e tossi ao mesmo tempo. Então, tem vários tipos de catarse durante a sessão. Pode ter arroto, mal-estar, bocejos. A pessoa começa a bocejar, vai relaxando, bocejando. Isso aí são energias que estão saindo, né? São porque as feridas, as crenças, os traumas, eles são energias que estão dentro da gente. Porque, afinal de contas, tudo é energia, né? E aí vai liberando. É uma benção. E quando a pessoa sai da sessão, ela sai se sentindo em paz, leve, em estado de aceitação e de paz profunda. Então é isso. Qualquer coisa é só me procurar. Deixa aí o Instagram, Meu o Instagram, telefone. a Marilene Nunes Terapeuta, Face Marilene Nunes. E meu atendimento é online, mas quando a pessoa faz questão do presencial, tem um espaço lá na Ilha dos Araújos, aqui em Governador Valadares, que eu costumo atender lá, quando a pessoa faz questão. Mas os meus atendimentos basicamente são mais online. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Marilene, da sua mão querida, você brilhou. Ah, que Deixa. isso, Jaide. Aí, o que vocês acharam? Olha, Tô suada. eu sei que esse episódio vai aí para a eternidade. Então, mande para um amigo que está precisando ouvir isso, para liberar certos traumas, que está com certas feridas e acha que não tem jeito. Tem. Eu acredito num Deus muito poderoso e que a nossa vida é regida por Ele. Então, se tem pessoas que abrem o coração, tanto eles da área de saúde, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas holísticos que trabalham com EFT, porque Deus está ali no coração dessa pessoa. Porque tem muitas pessoas boas. Muitas pessoas têm desacreditado da bondade. Porque vê muitas notícias ruins. Tá, temos notícias ruins, temos acontecimentos assim, danosos. Mas olha, Jesus Cristo falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Amém. Ó, quero te agradecer pela sua audiência, você que está aí em Nova York, irmã aqui da nossa querida, que Deus te abençoe. E a gente vai terminando aqui, que quinta-feira a gente vai estar aqui com os pastores da Casa da Bênção, o pastor Moisés e a pastora Ruth. Vai falar de um trabalho muito bonito que eles estão fazendo com pessoas em situação de rua. Olha, vale a pena assistir, será às 15 horas. Então, até lá, com muita paz, com muito amor,
com muita luz na sua vida. Um beijo grande. Até quinta.